Olá, bem-vindos ao Maplecast Natal, primeira edição. Vamos ver se teremos outros. Eu sou o Eduardo Bezerra, eu sou cofundador da Maple Natal, escola que está aqui há 14 anos, escola bilíngue canadense, bilíngue de verdade. E a gente está com esse espaço para falar sobre educação. E hoje a gente tem André Quintela, que é o CEO da Maple América Latina e Brasil. E é um grande prazer tê-lo aqui em Natal. A gente bateu um papo legal aqui sobre o futuro da rede Maple, tudo que tem de novidade vindo aí para Natal e para o Brasil, a América Latina também. E eu queria que você iniciasse, Quintela, aí, falando um pouco sobre a sua história com a educação, a sua história aí desse lado da educação e com a Maple e tudo que você tem feito na sua carreira. Legal. Primeiro, prazer enorme estar aqui, né? Sou mineiro, né? Mas moro atualmente em São Paulo, agora em Natal. Saí de lá em São Paulo com 10 graus, cheguei aqui no calor, então super bem ambientado, conheço bastante o Nordeste, gosto muito, né? Vim também com a família. A minha história com a educação ela começou há muitos anos atrás. Eu fui jogador de futebol na minha infância. Não. E aí, de repente, ali dos 18 para os 19 anos... Cruzeirense ou... Cruzeirense, tá de certo. Belo Horizonte. Mas joguei no América. E aí, depois daquele período ali de uma escolha, né? E de alguma forma me ajudou muito também a ser, né, quem sou, né, o esporte. A primeira aposta na educação foi super interessante e engraçada, foi da minha mãe, né? Então eu fiz 3 vestibulares, passei nos 3, mas não tinha condições de cursar ali uma faculdade, né? Minha mãe foi lá e fez um empréstimo bancário, por exemplo, antecipou, fez, e eu descobri isso um ano depois só. Então foi super engraçado porque depois eu consegui um emprego, consegui uma bolsa e aí consegui pagar esse valor para ela. Minha história com a educação começou ali. E sua mãe... Então, desde sempre soube que o maior investimento que pode ser feito é a educação. Não tenho muito, dúvida. muito bacana a sua história aí desse lado. Eu não sabia disso, não. Exatamente. E aí, assim, acho que esse é um começo já super impactante, né? No qual eu me orgulho muito, né? De sempre trazer e dizer, porque começou na crença, na história familiar, de fato apostar. E a partir dali eu acho que as coisas começaram a acontecer de uma forma super bacana. Tive uma carreira, né, até hoje de quase 24 anos, né, em diferentes mercados, né, então mercado de consumo, de bens de consumo, de telefonia, até de saúde e depois de educação, e aí eu me encontrei completamente, né, então lembrei daquela história lá de trás, né, fui um aluno de educação pública e não falava inglês. Então não tive a oportunidade, por exemplo, de conseguir adquirir um segundo idioma desde menino, né? E fui conseguir tudo isso depois com o decorrer da vida, né? E quando encontrei a educação aí, de fato, eu falei, aqui é o meu lugar, daqui eu não saio mais. Isso é uma constante em quem trabalha com a educação, né? A gente acaba sendo encantado por essa área. A educação, de fato, você mexe com propósito, né? Você gera aquele impacto em tantas pessoas e você é capaz de mudar a realidade, a história de famílias, e isso traz uma recompensa pessoal muito forte. Acho que é uma constante de todo mundo que trabalha com educação, que se encontra e vira propósito, de fato. Não tenha dúvida. Acho que é o que principalmente todo mundo fala e quer, né? E por isso que, de fato, tem tantas pessoas que são apaixonadas por educação. Paixão no olho é bem fácil de ver aí a paixão no olho de quem trabalha com educação. Exatamente. E a minha carreira inteira foi como gestor mesmo, então de diversas áreas, né? Me tornei realmente uma pessoa generalista, consigo de fato navegar ali em todas as áreas funcionais de uma empresa, né? Como executivo. E a Maple é engraçado, né? Eu tenho apenas um ano e 8 meses, né? Que eu tô como gestor da Maple. Parece que é muito mais tempo, né? Só que na verdade faz, né? Porque naquela história de você de fato querer continuar tendo a educação transformando, né, a sua vida, um tempo atrás, há 15 anos atrás mais ou menos, eu fui fazer um intercâmbio para o Canadá. Com a minha atual esposa, né, mãe dos meus 2 filhos, e aí lá naquele momento a gente conseguiu ter a oportunidade de conhecer a educação canadense. E aí a gente voltou para o Brasil e a gente falou assim, o dia que a gente tiver um filho, né, a gente quer de fato este tipo de educação.
E aí, engraçado, a gente, logo depois ali de 2 anos dessa viagem, a gente se mudou para o sul do Brasil, descobrimos que estávamos grávidos, né? E aí a gente começou a procurar, né, qual que era a educação canadense que existia no Brasil, e aí a gente se deparou com a Maple Bear. Então a Maple Bear, na verdade, surgiu há 10 anos atrás pra gente. Você como pai ali, experimentando como cliente ali, pai do seu filho, enfim, vivendo o dia a dia aí. Exatamente. Então, pelo caminho melhor você começou a sua relação com a Maple Bear. Então você entende de Maple Bear de todos os aspectos aí, né? Não tenha dúvida, com as duas visões, né, como gestor e também como pai. Perfeito, perfeito. Muito bacana essa sua história aí. Eu não sabia desses detalhes todos. E fica aí, aumenta ainda mais a admiração. Você falou uma coisa, né, que é impressionante, que eu me toquei aqui agora. Você está há 1 ano e 8 meses no cargo aí de CEO da Maple, mas a gente tem 14 anos de escola aqui em Natal. E o mais impressionante é que nesses 14 anos, você é o CEO que veio mais a Natal. Em 1 ano e 8 meses, né? Você conseguiu vir mais e está muito mais presente, e a frequência da troca entre a gente com você aí tem sido mais intensa do que a gente teve com qualquer outro CEO antes de você, nesses 14 anos. Então, a sua marca também é muito forte nisso, né? Então, você tem essa presença aí nas escolas, e eu vejo que não é só com o Natal. Eu escuto dos diversos donos de escolas e mantenedores em outras cidades que tem a mesma referência sua aí, o pensamento é igual. Eu acho que é legal você falar isso, né, que a gente fica refletindo, né, e lembrando não só dessa jornada, né, aqui na Maple, mas da minha vida inteira, né. Eu sempre fui uma pessoa muito presente, muito intensa, né, uma pessoa que de fato gosta de estar com pessoas, gosta de clientes, né, então essa é uma forma de lidar com a situação que é baseada em princípios, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto super importante que tem muito a ver com quem eu sou, não é basicamente a forma como eu me adapto como um executivo. O segundo ponto eu vim realmente, né, na minha trajetória, né, corporativa, sempre galgando passos em diferentes funções. Então, eu consigo, de fato, navegar muito bem, né, nas posições que de alguma forma estão no dia a dia da operação, e até mesmo nas posições que são executivas de estratégia, reportando para conselhos e assim por diante. Então, acho que esse é um ponto que me fez com que eu me preparasse, né, para isso. E o terceiro ponto, acho que tem algumas coisas que eu acredito muito que eu não abro mão, né? Então, acho que o primeiro é a questão do princípio em relação a você olhar o cliente realmente de uma forma super genuína. O segundo, a transparência numa relação que de fato seja empática e que ela tenha muita honestidade, verdade, que você consiga de fato fazer as coisas acontecerem. Longo prazo, eu acho que não dá para você ficar construindo no curto prazo. E o último ponto, eu sempre falo para todo mundo o seguinte: não acredite naquilo que eu falo, né? Acredite naquilo que a gente vai fazer juntos, né? E aí, contra fatos e dados, não há argumento, você consegue de fato mover, né, as opiniões, as intenções com entregas, né, relevantes que as pessoas conseguem sentir. E aí você consegue ser impactante, né, da melhor forma possível. Então, você falou que não é só Natal, e não é mesmo. Já visitei mais de 150 escolas, Maple Bear, desde quando eu cheguei, e cada história que eu posso contar para você que você não acredita, mas muito orgulhoso de tudo isso. Acredito sim, porque eu sei mais ou menos que eu já cansei de dizer que eu vi de tudo já na escola, porque todo ano acontece alguma coisa que eu nunca tinha visto nem imaginava, mas enfim, você falou aí algo que é genuíno total. Essa relação que a gente construiu aí em tão pouco tempo, mas parece que é muito mais tempo, vem dessa base que você falou, da sua transparência aí, e a verdade sempre permeia toda a nossa conversa, e eu posso dizer aqui meu testemunho que não tenho a menor dúvida de tudo que você falou aqui, genuinamente é você, e a gente percebe isso. Mas eu queria pegar aqui um mote, a gente falou aqui um pouco da sua experiência no Canadá, né? É muito fácil falar, explicar, tangibilizar o que é uma escola bilíngue de verdade. Hoje é fácil saber. Você tem ali uma escola que tem aula de inglês todo dia, que não é bilíngue de verdade, e tem a escola que tem conteúdo dado em 2 línguas, que é uma escola bilíngue. No caso nosso aqui, o conteúdo é dado em inglês e dado em português. A gente tem aula de matemática, ciências e inglês em inglês, história, geografia e português em português, e isso faz uma escola ser bilíngue de verdade. Mas o que é uma escola
canadense. O que faz uma escola ser canadense? Legal. Eu acho que o primeiro ponto, para a gente poder entender o que é uma metodologia canadense, né, o que de fato se transforma uma escola aqui no Brasil, né, como canadense, vamos entender a razão disso, né? Acho que o Brasil, ele tem a estrutura educacional primariamente muito focada em relação à parte pública, porque de fato é onde tem mais alunos, né? Então, e claramente com um currículo específico, né, que é do Brasil, assim como qualquer lugar do mundo, né? Então, a educação aqui, né, pública, ela tem essa particularidade, que a gente sabe que não tem uma qualificação boa. E aí, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com essa educação com outros países do mundo, tem um indicador, né, um item que, de fato, faz a mensuração de resultados, que é o PISA, no qual ele ranqueia, de fato, várias habilidades, por exemplo, linguagem, matemática e assim por diante, né? Como é que está a entrega da eficácia de resultado, né? E o Canadá, né, no último ranking que foi divulgado em 2018, dos países de língua inglesa falantes, o Canadá é o primeiro lugar. Então, acho que esse é um primeiro ponto que explica a razão, né, de fato ser tão impactante. Então, a gente está falando aqui de resultado. Enfim, o Canadá está ali na vanguarda da educação, ele está nas melhores rankings de educação do mundo, e isso existe uma razão para isso, né? Exatamente. Então, acho que ela parte... Não é que ela parte especificamente do resultado, mas é uma justificativa muito tangível de mostrar que de fato funciona. Aham. Quando você volta um pouquinho, isso tem tudo a ver com o quê? Metodologia, né? Então, e aí você trouxe aqui o aspecto do bilinguismo, né, de como é que você de fato entrega isso, como é que você alfabetiza, né, uma criança em 2 idiomas, por exemplo, no nosso caso aqui português e inglês. O Canadá, ele tem uma forma de entrega como metodologia muito diferente, né? Então, e é o que a Mapleberry usa hoje, né? Então, se você pegar para entender isso, você pode trazer 2 fatores, né, que eles ajudam a entender de uma forma acadêmica para não acadêmicos, né? Vamos pensar sempre assim. Perfeito. Porque fica mais fácil. A primeira delas é a imersão. Uhum. Então, a partir do momento que você tem um aprendizado em imersão, você não olha especificamente como o mais importante aquilo que é a academia da coisa, né? Como é que você pega os parâmetros curriculares daquilo que uma base curricular comum exige para poder, de fato, fazer um ensino tradicional que tem início, meio e fim, e como a principal questão, né? Você não faz dessa forma, você faz um aprendizado em imersão, que no caso da Mapleberry, e aí vindo do Canadá, a gente tem os Learning Centers, né? Que são os centros de aprendizado, no qual você, desde a educação infantil, você constrói um aprendizado em espiral de conhecimento, né, para que eles consigam, né, os nossos filhos, alunos, eles consigam ir tendo exposição a diferentes cenários de forma hands-on mesmo, né, brincando. Aprende na prática. Né? Aprende na prática, baseado em projetos, baseado em interpretação, em colaboração, que no final eu sempre falo nos bate-papos que nos últimos 5 anos veio muito à tona aquilo que são as famosas habilidades do século XXI, né? Que todo mundo menciona isso muito, que são as habilidades que todo mundo tem que saber para profissões que ainda nem existirão, né, daqui a pouco, lá no futuro. Se você pega essas habilidades, que são pensamento crítico, habilidade de colaboração, liderança, tudo isso que meramente, né, de forma muito prática, são habilidades humanas, você trabalha na Mapleberry no ensino, na metodologia canadense desde o início. No dia a dia, na sala de aula. Exatamente. Ou seja, numa escola canadense, o conteúdo ele faz sentido, né? Ele não é um conteúdo para tirar uma nota na prova, especificamente, você não sabe para que está estudando aquilo, como muita escola tradicional, mas na Mapleberry você sabe para que serve aquele conteúdo, você aprende entendendo a aplicabilidade daquele conteúdo no futuro, na vida comum, na rotina de alguém ou de uma profissão. E esse é um outro aspecto extremamente importante, Eduardo, que não é porque a metodologia ela é diferente que ela não entrega resultado, tá? Pelo contrário, tá? Então, se a gente separar aqui essa interpretação, basicamente você tem que entender o seguinte:
Na hora que você pega o Brasil, então vamos trazer para a nossa realidade, né? Você tem que, obrigatoriamente, seguir a legislação bilíngue que existe hoje, né? Para você conseguir, de fato, falar que você realmente entrega um bilinguismo de verdade. E a base curricular comum, que de fato faz com que o MEC, né, ele chancele a tua escola, né, e faça com que você consiga entregar esses alunos formados, né? Se você pega a metodologia canadense, né, que é o currículo da Maple Bear, né, e você basicamente aterrissa ela, por exemplo, nessa legislação e nessa base curricular comum e compara os parâmetros, a metodologia hoje canadense, logicamente por meio dos programas Maple Bear, ela entrega a mais do que o que é exigido no Brasil. Então acho que esse é um primeiro aspecto para você diferenciar, de falar assim, a gente de fato consegue fazer aquilo que é definido para que o aluno esteja preparado para fazer o que ele quiser. Ou seja, uma Maple Bear ela tem o currículo exigido pelo BNCC, todo pelo MEC e além. É uma extensão do conteúdo aí de uma escola tradicional, uma escola comum brasileira. Exatamente. E aí a gente desmistifica tudo aquilo que às vezes a gente recebe muitos questionamentos, são super importantes para a gente. Poxa, mas matemática funciona em inglês, né? Você sabe bem como português é bom. O português é bom. Vou te contar uma história até aqui do Natal. Esse ano a gente participou, pela primeira vez, tem um concurso aberto aqui de redação para alunos do Fundamental, anos finais, aí, do Fundamental 2, o chamado popularmente Fundamental 2. E a gente escreveu lá alguns alunos do nosso oitavo ano, do Year 8. E a gente teve 2 alunas que ficaram em primeiro e segundo lugar nesse concurso, de 82 alunos que participaram, de 12 escolas participantes. E o terceiro lugar foi até de uma escola pública, o aluno que ficou em terceiro lugar, e a gente ficou super feliz com isso, porque foi o primeiro ano que a gente participou. E as escolas de Natal, em peso, participaram. Escolas privadas também, e tem até escola patrocinando, tem escola que patrocina esse concurso também. Enfim, a gente ficou com muito orgulho e a gente vai participar desse concurso todo ano. E isso prova a qualidade do nosso português, né? A qualidade do nosso português também. E isso aí vem para esse segundo ponto que eu ia falar. Então, assim, se você tem isso, você de fato, você tem essa entrega, né, de resultado. Então, acho que você mencionou muito o seguinte, né? A Maple Bear não tem realmente esse interesse de estampar nomes em rankings, esse tipo de situação. Porque, de fato, o nosso principal interesse, qual é? A gente quer ir para esse segundo ponto que eu sempre falo, que é a gente quer mostrar e quer explicar e quer guiar os nossos alunos para que ele consiga fazer a escolha dele para o mundo. Uma vez ele preparado ao longo da jornada inteira dele educacional, desde lá, né, no momento que ele chega na educação infantil, que ele é super bem acolhido, depois ele vai lá e se alfabetiza, ele forma a integridade dele, o desenvolvimento do pensamento dele, a mente dele bilíngue, que todo mundo sabe os benefícios que isso traz para uma carreira pessoal e uma profissional. A partir disso ele consegue de fato ir ali para, né, puberdade e já indo para uma adolescência, ele começa a dizer o que eu vou fazer naquele momento ali. Se você tem realmente uma formação concreta, né, que ela vai sendo construída baseada em princípios, você de fato vai conseguir fazer com que ele consiga fazer as escolhas certas, né? E aí ele vai se adaptar de alguma forma se precisar, mas ele vai conseguir, por exemplo, por meio dos resultados que são realmente entregues, falar assim, eu quero fazer um vestibular no Brasil, ok, eu posso fazer, eu passo, eu quero ir para fora, ok também, mas mais do que isso, ele está preparado para qualquer desafio que ele receber, sendo daqui ou sendo de qualquer parte do mundo. Até pegar aqui esse gancho, a gente está aqui em Natal para fazer aqui hoje um evento e abertura do lançamento do nosso high school, né? Natal vai ter a continuidade da nossa escola. A nossa intenção é abrir em 2026 a primeira turma do high school. E você pudesse aqui falar qual é assim, a grande diferencial da Maple Bear High School, sendo bem claro o que é que a gente tem para entregar além. Porque eu entendo que resultado de Enem, ser forte no Enem, chegar a fazer com que o aluno tenha sucesso no Enem, é básico. Na escola privada do Brasil, todas as escolas que têm ensino médio, elas têm que ter como objetivo
no mínimo, fazer com que o aluno tenha sucesso no ingresso na universidade. Então, para mim, isso não é um grande diferencial e a gente precisa ter isso forte, porque senão a gente não estaria dentro do mercado. Não estaria participando ali como uma escola que seria considerada como uma escola para ter ensino médio. E o que é que faz a Maple Bear ser diferenciada? Por que alguém escolheria fazer o high school na Maple Bear, além de ter, com certeza, aí uma grande preparação para o Enem? Legal. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro para os pais, até eu como pai também, eu sempre gosto de olhar interpretando assim, que a escola Maple Bear é uma escola de educação básica completa, né, que ela vai desde a educação infantil e ela vai até o ensino médio. Acho que esse é um primeiro ponto que, perfeito, às vezes, né, muitas pessoas perguntam, será, vai, não vai? E aí aqui nesse primeiro ponto eu tiro a dúvida de todo mundo. Por que em muitos lugares, né, do Brasil, no mundo, às vezes você não encontra um determinado ano na Maple Bear? Porque a Maple Bear, basicamente, ela não abre a escola por meio da metodologia dela, que de fato tem que ser crescimento em conhecimento espiral e imersivo, não abre a escola toda. Então a gente vai crescendo a escola ano a ano. Por isso que a gente está aqui em Natal, né, dessa vez para poder lançar o High School. Por quê? Porque chegou um momento, né, no qual... Deixa eu até explicar aqui, porque acho que acaba entrando num jargão da área. Espiral, educação por espiral, acho que explicar aqui de uma forma mais clara. Basicamente quando você passa de fase de um joguinho, vamos dizer, né? Você começa num nível mais fácil, o mesmo conteúdo, por exemplo, a matemática talvez seja a parte mais fácil de explicar aqui como é que é a educação espiral. Você tem aí diversos subgrupos da matemática, como trigonometria, álgebra, aritmética, e aí em algum momento você entra a aprender um desses subgrupos e você inicia num nível mais fácil. E a cada série que você passa, aquele conteúdo vai ficando mais complexo e você vai consolidando o seu conhecimento e é como se passasse de fase, né? Então isso que você ter uma escola em espiral. Uma escola que é tradicional, você vê certo conteúdo apenas em um bimestre da sua vida e ele está desconectado de todo o resto e você não aprendeu aquilo para uma prova e morreu e talvez você nunca mais veja, ou um dia você precisar entender para que você aprendeu aquilo, você vai ter que revisar ou ficar perdido mesmo, né? Exatamente. O nosso programa de matemática, por exemplo, do Year 1 ao Year 9, o nome da unidade é a mesma em todos os anos, por exemplo. Sim. E aí você, de fato, você vai crescendo com esse conhecimento espiral. Quando você traz essa mesma analogia para negócio, que é da escola, a gente vai crescendo ano a ano por conta do princípio da educação realmente canadense, da forma como a gente entende o nosso negócio, por imersão, e aí você vai, de fato, entregando aquela qualificação para os alunos, preparando eles para o próximo passo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente, de fato, tem que deixar muito claro para todas as famílias, que é um diferencial enorme, a nossa principal preocupação com as famílias e com os alunos é a formação deles para a vida. Acho que esse é o segundo ponto, tá? Então, em todo lugar que a gente vai lançar esse high school, é até interessante que a gente fala absolutamente de tudo, mas o principal ponto é esse. A gente quer, de fato, preparar os alunos para eles fazerem as escolhas de vida pessoais e profissionais. O terceiro diferencial tem a ver com a parte curricular mesmo, né? Então, o que a gente fez? A gente conseguiu construir um currículo blended, que a gente fala. A gente fez uma parceria direta com uma província do Canadá, que é New Brunswick. A gente trouxe essa província para poder fazer um currículo blended, que faz com que eu consiga, né, e aí, logicamente, integrado com a base curricular comum daqui do Brasil, né, e os nossos programas, a gente construiu um currículo blended que ele traz alguns diferenciais. Um deles, qual é? O Dual Certification. O que quer dizer isso? Um aluno formado na Maple Bear, ele se forma com um certificado na educação brasileira e um certificado de educação canadense. Ou seja, ele vai ter um certificado do MEC, de conclusão aqui na escola, e vai ter um certificado lá do Canadá. Do governo canadense. Que ele terminou numa escola canadense. Perfeito. Mesmo que ele estudou a vida inteira no Canadá. Exatamente. E as mesmas vantagens de quem estudou na escola canadense para aplicar para uma universidade lá. Por exemplo. E não só a universidade, mas também até para a questão de mercado de trabalho, porque existem vantagens para isso também, né? Tá. E a questão do currículo blended, o que quer dizer isso? Muitas escolas internacionais, por exemplo... Eu ia perguntar exatamente qual é a diferença. Às
vezes elas precisam, por exemplo, colocar matérias adicionais em inglês para poder completar esse currículo para ter acreditação. Lá fora. E aí o que a gente conseguiu fazer por meio desse currículo blended? Basicamente, ter creditação em matérias que a gente dá, por exemplo, em português também. Entendi. Ou seja, eu consigo fazer um currículo que ele é tailor-made para as minhas escolas, para os meus alunos, respeitando a base sim, mas principalmente com foco naquilo que eles querem buscar de vestibular ou de application. E o outro diferencial é que a gente construiu uma plataforma única da MapleBear, no qual ela tem inteligência artificial, que ela ajuda a preparar o plano de aula, que ela tem as matérias eletivas, ela tem tudo aquilo que é necessário lá para que o aluno consiga de fato percorrer as trilhas que são, e aí tem aquilo que é comum, aquilo que de fato são as eletivas, que ele de fato tem que, né, escolher, e ele vai se adaptando para falar assim, eu quero fazer um vestibular brasileiro, eu quero fazer um vestibular lá fora, eu quero fazer um application, e aí se ele quiser fazer application, a gente tem uma área de counseling interna também, que a gente pega na mão desse aluno, por exemplo, e ajuda ele a fazer toda a dinâmica também lá fora. A gente tem diversas formas e ferramentas de apoiar esse aluno também. Ficou muito interessante esse negócio. Uma pergunta que me fazem constantemente, e aqui eu pergunto a você se existe escola no Canadá, MapleBear? Não existe. Existe alguma ideia de ter alguma escola MapleBear, enfim, que tenha algum programa de troca, de intercâmbio no futuro? Porque a gente é uma rede internacional, né? A gente está presente no mundo todo aí. Hoje tem profissionais de outros países participando na convenção. Lá teve uma palestra da Patrícia Petty, que ela é de Singapura. Ela é uma pessoa, inclusive, de uma referência em educação em Singapura, que é um dos países também que está nos top 5 do mundo, não é isso? No PISA. Uhum. Qual é o futuro aí dessa rede de forma internacional, olhando para essa troca, esse intercâmbio de alunos, talvez, eu não sei, escolas que possam usar dessa rede, estar presente no mundo todo e fazer também que essa imersão cultural, essa expansão aí de conhecer a diversidade do mundo? Como é que funciona? Existe alguma coisa nesse sentido, algum projeto, planejamento de médio prazo para isso? Existe algumas coisas. Acho que tem um aspecto que sempre eu gosto de afirmar, né, que a gente tem que ter muito respeito, né, com o mercado educacional. Então, tem diversas empresas, diversas escolas que fazem uma educação de muita qualidade. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, na hora que a gente fala do Canadá, a gente está explicando baseado em fatos e dados, qual que é a escolha que de fato a MapleBear fez para poder conseguir de fato se tornar hoje a maior escola bilíngue do mundo, mas com muita certeza do caminho, mas com muito respeito que existem várias coisas adicionais que podem ser feitas. Por que eu estou dizendo isso? Que se você pega Singapura, por exemplo, e olha o PISA também, Singapura está em um dos primeiros lugares também. E aí é onde a MapleBear consegue trazer um diferencial ainda maior. Em matemática, Singapura, assim, é um lugar que é referência no mundo, né? Por exemplo. Então, o que a MapleBear tem feito? Como a metodologia canadense ela permite, por meio de resource, que de fato o professor ele pode utilizar de vários recursos para poder conseguir guiar os alunos, a gente tem enriquecido cada vez mais os nossos programas, os nossos recursos. A gente tem um LMS hoje, que é um Learning Management System. Você tem de fato um material proprietário, mas mais do que isso, né? Você tem uma imensidão, um network global no qual você pode retroalimentar o teu processo de aprendizagem interno para poder você conseguir levar isso para as escolas e para as famílias. E alguns fatores que a gente já faz hoje primeiro,
A gente tem um processo de Quality Assurance anual, no qual canadenses vêm até as escolas para poder, de fato, entender e certificar que está tudo acontecendo da melhor forma possível. Você tem treinadores brasileiros e canadenses, e esses treinadores canadenses são os mesmos que rodam o mundo inteiro para trocar essa ideia. Eu, por exemplo, como representante da América Latina e Brasil, eu tenho encontros bimestrais com as pessoas do mundo inteiro para trocar ideias, entender o que mais a gente pode fazer de integração. A gente traz as pessoas do mundo para as nossas convenções aqui e, além disso, a gente implementou, né, uma iniciativa que é apenas o início, que chama Global Connection, no qual você coloca escolas, salas de aulas do Brasil conectadas com outras partes do mundo para poder trocar ideia, falar de um tema específico de uma unidade e assim por diante. Então, que tem sido um sucesso. Sim. Então, a gente tem que se aproveitar de toda essa vantagem de estar presente em todos os lugares do mundo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de trazer, com relação a... Eu vejo hoje uma ansiedade, muitas vezes, de famílias com relação aos fechamentos de ciclos, né, de alunos, e essa antecipação, às vezes. Até algumas... Você chega a ver alunos que antecipam o vestibular até antes de concluir o ensino médio, para matar aquela etapa e já ir para a universidade. Eu me lembro até que minha concepção aqui, quando eu fui para a universidade, eu achava que eu estava ali meio ainda na onda, sendo levado, meio perdido, sem saber se era de fato o que eu queria fazer. E tanto que muitos anos depois foi que eu entendi que a educação é o que eu gosto, e meu propósito é esse. E a minha concepção é que muitos jovens chegam na universidade cedo demais, ainda perdidos, sem saber de fato, mudam de curso. É comum você não gostar do primeiro curso, depois troca, faz de novo. Mas eu vejo um movimento hoje de ansiedade de famílias querendo antecipar essa entrada, esse ingresso, mesmo antes de fechar o ensino médio, e também famílias que trocam de escola, antecipando o ciclo, fechamento de ciclo também de segmentos. Quero mudar de segmento já no Fundo 1, termina ali no Fundamental, anos iniciais, vou logo para uma escola que tenha o ciclo completo e migra, mesmo sabendo que talvez aquela escola não tenha a oferecer tanto quanto a que você está hoje, possa, com os diferenciais que ela tem, mas para já preparar para outro ciclo. Mas olhando para tudo isso, o que é que você consegue enxergar? Essa é uma tendência no Brasil? Como é que você vê que está acontecendo isso? É da sociedade brasileira? E o que é que você acha que pode estar gerando esse tipo de coisa, dessa ansiedade nesse sentido? É um questionamento, é uma provocação imensa, né? Dos meus anos, né, como gestor na área de educação. Primeiro, para a gente poder conseguir falar sobre esse assunto, a gente tem que entender quem é o brasileiro, né? Quem somos nós, né? O brasileiro, ele é muito tradicionalista, né? Então, de fato, a gente tem um aspecto social muito tradicional, né? Então, isso é super positivo. Então, a gente tem a essência familiar, a gente tem, de fato, o respeito daquilo que deu certo no passado. E aí, assim, não é que nenhuma crítica nem nada, mas o apetite a risco, ele é menor, porque na maioria dos aspectos e perfis, o conservadorismo, por ser muito mais tradicionalista, ele né, imperativo. O que funcionou comigo vai continuar funcionando. Vai funcionar com o meu filho. Isso é um aspecto normal, a gente discute isso todos os dias, super tranquilo discutir isso. Logicamente é interpretativo, né? Eu tenho minhas opiniões também, mas isso é um aspecto que é importante. O segundo aspecto social do Brasil, e aí assim, eu lembro não foi um podcast, mas foi uma entrevista que eu vi do Mark Zuckerberg, que é um dos caras mais icônicos aí dessa parte digital. Ele explicando um pouquinho da visão dele, por que as redes sociais, né, no qual ele, né, tem, o Facebook, são tão poderosas no Brasil, né? Que tem a ver com o quê? Com o aspecto social. O brasileiro, ele tem essa necessidade de se autoafirmar, de justificar aquilo que às vezes nem parece que é o que está acontecendo no dia a dia dele. Se não me engano, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, né? Por exemplo. Então, acho que esse é um outro aspecto, que as redes sociais mesmo, elas dizem isso, né? Elas mostram isso, o quanto que de fato isso é impactante, né?
E o terceiro ponto, que aí tem, de novo, a ver com o perfil do brasileiro e tal, a gente é um país emergente, é um país, se você analisar esse step de educação mais elitista, né, no qual o Brasil às vezes enxerga, né, você ter acesso a um segundo idioma, um terceiro idioma, é ser elitista, e na verdade não é. Né, de fato, a informação hoje ela está, né, presente em qualquer lugar. Não estou falando aqui especificamente de uma educação internacional ou da Maple não é isso. É algo, por exemplo, que a gente também tem que prestar bastante atenção, né, de fato o brasileiro entender que não é possível sim. A gente pode sim ter acesso às informações, a conhecimento, a gente pode sim progredir, a gente tem que acreditar. Esse país aqui é maravilhoso, né, de recursos. Quando você entende tudo isso, né, e aí você vem para o nosso dia a dia, o que acontece? Infelizmente, Eduardo, às vezes o que a gente depara é os pais querendo, de fato, protagonizar as vidas dos filhos, né? Então, isso acontece, assim, todos os dias. Eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, né, como pai, de entender que a nova geração, atualmente, ela é diferente, né? E ela precisa, de fato, ter alguns passos que, às vezes, eles vão exigir preparo para obstáculos que não aconteciam no passado, né? Então, acho que esse é um aspecto que a gente tem que tomar bastante cuidado. E o segundo é apetite a risco, a poder se adaptar, a arriscar, a entender, a olhar o novo, a entender o que está acontecendo. Por quê? Porque tudo aquilo que é de melhor está vindo para o Brasil. Então, na hora que você fala de uma educação internacional, um método bilíngue, por exemplo, canadense, que tem resultado, tá aqui há mais de 15 anos e tal, eu no mínimo tenho que criar uma interrogação e falar, peraí, deixa eu entender melhor isso, né, do que talvez ficar achando que o que aconteceu, né, é o que vai dar resultado. E aí o último ponto, antes de qualquer, né, decisão, né, de final de ciclo, que é o que você está dizendo, às vezes o aspecto da grama do vizinho ser mais verde, por exemplo, que às vezes é um marketing, às vezes é algo que alguém me disse, isso atrai mais do que de fato você olhar e enxergar que o que é mais difícil, mas que será mais duradouro, é mais fácil você abandonar. E eu vejo isso acontecendo muito, né? Por quê? Porque você, de fato, construir algo sólido para o futuro sempre vai ser mais difícil. Sempre. E aí você, de fato, querer apostar em algo que, nossa, que eu já lembro, dá certo, não sei o que e tal, talvez pode ser o caminho mais fácil. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, a gente vê que tem arrependimento, tem algum tipo de descontentamento depois. Então, o meu convite que eu sempre falo é calma, entende melhor, faça perguntas, um bom diálogo, entende a essência do que está sendo construído, mas no final do dia, tudo tem a ver com perfil. Às vezes, não é o teu perfil. E aí é melhor realmente você, de fato, fazer uma escolha diferente, entendeu? Perfeito. A gente está vivendo hoje, né? Acho que um dos temas que está aí muito em evidência no momento, até por uma divulgação aí, acho que da ONS, essa preocupação da exposição digital para crianças e adolescentes. E a gente participou aí da convenção da Maple esse ano em maio, e tive lá a felicidade de ver que a Maple fechou uma parceria muito importante com o Léo Freiman, que é um cara que é uma referência exatamente nessa saúde mental aí, com relação ao uso responsável e adequado de tecnologia, de telas. E, poxa, foi no timing perfeito, né? Você deve estar conversando com ele já há algum tempo para ter anunciado isso em maio, e aí no segundo semestre a gente tem esse choque no mundo inteiro, depois dessa resolução, países fechando, proibindo o uso em sala de aula, em colégios, até em casa, tá? Da forma que eu entendi, é uma forma bem radical, alguns países. Como é que você vê essa relação, e como é que é esse trabalho que o Léo Freiman vai fazer com a Maple Bear? Qual é o objetivo disso? Isso vai resultar em quê, no final das contas? E como é que a gente vê isso como mais um diferencial da nossa rede? Sim, acho que o primeiro fato que a gente está enxergando e fazendo é que a tecnologia ela tem que ser um meio,
e ela tem que ser um meio para que a gente consiga, né, nas escolas, facilitar as coisas, ter eficiência, fazer com que os professores consigam, de fato, fazer as coisas com mais rapidez, fluidez, enxerguem, por exemplo, às vezes algum tipo de oportunidade, gaps, ou melhores práticas de um aluno ou outro por meio de todo o processo, né, que a gente tem acadêmico, e faça com que a gente consiga melhorar cada vez mais. E junto aos alunos, né, aos pais, usar a tecnologia para poder conseguir mostrar o que está sendo feito, né, por meio, né, de evidências, você conseguir de fato mostrar progressão, né, com eficácia de resultado. Então tudo isso tem um porquê, tem uma razão, né? Então falando desse aspecto. E aí naquilo que tem a ver com a educação parental, que a gente traz, por exemplo, a parceria com o Léo Freiman, esse é um aspecto que ele não vai mudar, ele vai ser intenso cada vez mais, e o que a gente tem como responsabilidade é o quê? É educar. Então essa parceria aí, ela vai também ter impacto na família, né? Isso. Completo. E educação é isso, né? A parceria escola-família, ela é necessária. Se não tiver aí todo mundo bem alinhado e trabalhando junto, o resultado não vai ser o mesmo. Eu costumo dizer que educador que não gosta de ter relação com família é melhor escolher outro emprego. Isso. Porque essa é a nossa vida. A gente ama estar com as famílias, né? E educar o filho é educar a família também. Perfeito. Não tem como ser diferente. Então Perfeito. Essa parceria, basicamente, não é nem só uma parceria, é um formato de trabalho no qual a gente está criando os guidelines, manuais, da melhor forma possível para poder conseguir explicar a melhor forma de utilização dos meios digitais, redes sociais para os professores, escolas, pais, alunos, e fazer com que a gente consiga, de fato, de novo, usar sim, com prudência, de forma assertiva, para que eles consigam fazer as escolhas deles para os mundos, né? E aí, trazendo um pouquinho para a minha realidade como pai, por exemplo, eu vejo o quão é importante, né, o meu filho, por exemplo, que está com 10 anos hoje, ele conseguir ter a curiosidade de usar o meio digital para fazer pesquisas, entender o que está acontecendo, saber de fato, né, coisas que são curiosidades, ele desenvolve conhecimento, ele fica exposto de uma forma segura, mas provocativa no intuito dele evoluir, progredir. Mas ao mesmo tempo, se você pega uma comparação, né, com talvez uma forma de aqueles famosos vídeos curtos, por exemplo, que existem hoje, tem algum tipo de pesquisa e várias pessoas que estudam isso fazem com que aquele tipo de vídeo curto, por exemplo, possa fazer com que o teu filho no futuro ele tenha um pensamento que ele não tem essa coesão completa. Porque isso aí é curto, é algo que ele é muito finito perante tudo aquilo que é a exploração do pensamento crítico que ele poderia construir de uma forma mais densa. Então, logicamente, isso tudo aqui é interpretação, é tudo que está sendo avaliado. E assim Mas tem muita ciência nesse negócio todo, né? Completamente. E aí a gente tem que o tempo inteiro entender com muita habilidade, educando, né? Então essa é a nossa missão como escola e como rede. Perfeito. Eu acho que esse projeto ele chegou aí, essa parceria, né? Chegou aí na boa hora. E é uma coisa até curiosa aqui que até sair essa recomendação aí da ONS, a gente tinha um pouco de dois times na escola. É o time dos pais que achavam que a escola tinha que liberar o uso irrestrito de tecnologia e tela, e os pais que queriam que não, que existisse alguma regulamentação, uma regra ali que tivesse um uso mais moderado e consciente. Hoje não existe mais, todo mundo está no mesmo time. Então, o que tive de pais procurando o que é que a gente ia fazer, como é que vocês vão começar, e o que é que você recomenda, eu vou mudar minha casa. Então, assim, a mudança foi radical, mas que bom que isso chegou, né? Chegou em algum momento, mas chegou antes tarde do que nunca. E vejo com muito lado positivo tudo isso. E também, né, Eduardo, tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a tecnologia, ela traz a questão da mídia junto, né? E a gente sabe muito bem, né, que redes sociais, a mídia e tal, ela de fato, ela guia a nossa escolha, né? Baseado em consumo, basicamente, né? Então, se você pega, por exemplo, os adolescentes dos dias de hoje, né, as crianças que estão ali quase virando adolescentes, e você vai para o ambiente do YouTube, por exemplo,
Hoje, se você pergunta a maioria dos novos adolescentes que estão chegando, qual que é a profissão que ele quer ser? Eu quero ser youtuber. E aí, na hora que você analisa os youtubers, você vê uma ascensão de meninos super de sucesso, mas que se tornaram milionários e basicamente e nem se formaram no ensino médio ainda, né? E aí isso faz com que a percepção de esforço e impacto ela seja completamente distinta do que a gente já viu na vida inteira, né? Só que o grande problema é o seguinte, isso aqui é um outlier, né? Então, tem até um livro que eu já li que é do Outlier, que é algo que é fora da curva totalmente. Só que a mídia faz com que isso possa ser possível para absolutamente todo mundo. Não é que não deva ser um sonho, não é que não deva ser um objetivo. Só que a nossa função como educador, é você conseguir de fato guiar os alunos a saber de fato, que isso é algo que tem uma explicação, mas que você precisa de fato se formar da melhor forma possível. É a mesma coisa para quem... Esporte, Você tem o jogador de alta performance, poucas pessoas vão ser um Pelé, um Neymar, um Ronaldo, um Romário, vamos puxar para tomar nosso tempo também. Enfim, e como é que você enxerga, e até curiosidade aqui, como é que você enxerga a chegada da inteligência artificial? Qual o impacto que isso vai trazer na educação? Isso vai mudar, de alguma forma, a relação do professor, da sala de aula, com os alunos? Como é que você vê? Você vê de forma positiva, negativa? Quais são os prós e contras aí dessa chegada tão forte? Isso tem sido também, parece que faz mais tempo, mas começou, acho que novembro do ano passado, não tem um ano que está assim, dessa forma, nossa rotina, no cotidiano, de acesso fácil para todo mundo. Não existia nada disso até então, mas hoje parece que já faz mais tempo que existe. E como é que você enxerga o impacto disso na educação? Acho que o primeiro aspecto que eu vejo é que a Maple Bear, e acho que nós como educadores, a gente tem que olhar isso, incorporar isso de forma inteligente, mas ao mesmo tempo continuar fazendo uma educação de qualidade. Por que eu sempre falo isso? Porque se toda hora que aparecer uma novidade, a gente parar tudo que a gente está fazendo ou querer reinventar tudo que a gente está fazendo, a gente nunca vai conseguir de fato entregar algo que seja robusto, sustentável de longo prazo. Vou falar isso aqui que eu cheguei à conclusão, assim, você falando aqui, já comecei aqui a gerar aqui um insight. E foi uma paradoxal aqui. Eu sempre achei que uma coisa que baixou a qualidade da educação na história da humanidade foi a Revolução Industrial, minha opinião, porque os homens, a gente passou a ter que aprender padrões para aplicar aquilo na nossa profissão, na nossa vida, e foi aí que a gente deixou de entender para que servia aquele conteúdo, para simplesmente replicar conteúdo de forma sem entender muito bem. Mas será que a inteligência artificial ela não vai puxar o contrário agora, que a gente vai ter que aprender a pensar então, para poder bater o computador que vai fazer sozinho, a inteligência artificial vai fazer padrão sozinho. Perfeito. E aí a gente vai ter que ser mais humano agora. E aí vai para o segundo ponto, que primeiro a gente tem que fazer o nosso ensino médio, por exemplo, ele vai ter ChatGPT, ele vai ter tudo lá. Já tem, na verdade. Então, tudo isso vai acontecer, porque nós temos que, com responsabilidade, trazer e usar isso da melhor forma possível. A minha opinião é exatamente essa, Eduardo. Eu fui em 2 conferências agora, recentemente, falando sobre IA e tudo isso, e é impressionante o quanto ficou marcado para mim o seguinte. Primeiro, pessoas mais velhas, pessoas que têm bagagem, pessoas que têm repertório, no futuro terão muito mais chances no mercado de trabalho. Por quê? Porque são pessoas que de fato vão saber fazer os prompts, vão saber fazer as perguntas. Os padrões e tudo aquilo que é necessário, a inteligência artificial vai te trazer. Se você não for uma pessoa habilidosa, com pensamento crítico, sabendo fazer perguntas, sabendo que você tem conhecimento e repertório, de tudo que você estudou e construiu até agora, como é que você vai conseguir utilizar essa Ferrari?
Então, e aí eu volto para a nossa realidade. A nossa preocupação como educador na Maple Bear, por exemplo, é exatamente essa. Então, a gente está preocupado em desenvolver essas habilidades para preparar esses alunos a fazer perguntas, a questionar, a filosofia vai virar uma coisa extremamente importante e cada vez mais forte na educação. Não tem vai voltar, dúvida, né? Que isso é educação clássica, enfim. Não tenha dúvida. Então, André Cappel, sou muito otimista. Eu não sou daquele, né, perfil que alguns estão, que assim, os empregos vão acabar, que a gente vai perder para a máquina e assim por diante. Pelo contrário, eu acho que são soma de esforços de pessoas que têm, de fato, né, repertório e que vão conseguir operar isso da melhor forma possível. Então, a gente pode concluir que o ser humano vai ser mais valorizado, na verdade. Não tenha dúvida. A gente vai... E é isso mesmo, um pensamento crítico aí, inteligência vai ser muito mais forte. Eu fiquei muito feliz aqui com essa conversa com você. Tem aqui diversos pontos ainda que eu gostaria de falar, como por exemplo, eu vou até puxar aqui mais um, que eu acho que é bacana aqui, também é paradoxal. Eu gosto de coisas que geram esse pensamento contrastante aí. A Maple Bear é uma escola canadense, né? E às vezes também as pessoas pensam que a gente esquece os elementos da nossa cultura, né? De ser brasileiro. E aqui em Natal, eu vou além, a gente tem um resgate forte da identidade do Potiguar. Então a gente faz hoje na Maple Bear Natal um trabalho onde a gente usa a nossa cultura, a nossa história no nosso dia a dia também, onde a gente desperta com nossos alunos esse sentimento, essa apropriação da identidade do Potiguar, entendendo o que é ser Potiguar e gerando esse orgulho, né? Então, isso também é presente de uma forma... Você vê isso acontecendo em diversas escolas por aí. Eu vi algumas escolas fazendo algo parecido, mas você vê isso forte. Existe alguma restrição? Existe algum incentivo da rede? Como é que você vê essa questão de você tentar também fortalecer sua identidade de onde você é, até para poder dar valor também ao que é de fora, da forma correta? Acho que o primeiro ponto que você falou é um mito, né? Só porque a Maple Bear é uma escola que, né, vem do Canadá, foi fundada no Canadá, não traz um programa, um currículo ou um ensino, né, da educação brasileira, por exemplo, uma bandeira aqui do Canadá na e tal. Isso é um mito. E basicamente, eu acho que, explicando de forma rápida, você explicou bem, a gente faz algumas matérias em inglês. Se você pega o PISA, por exemplo, e os pilares daquilo que é desenvolvido do PISA, a gente pega parte daquilo lá que funciona com resultado e faz em inglês, por exemplo, por conta de toda essa essência da metodologia, da forma como é construída. Mas a nossa história, por exemplo, aqui, a gente dá aula em português, a gente Perfeito. tem história brasileira. E aí eu trago um dos principais protagonistas da Maple Bear, o professor. E o professor da Maple Bear trabalha com recursos, né? Então tem recursos digitais e físicos, e ele pode e deve incrementar e utilizar todo esse pensamento local também. A gente fala e faz isso todos os dias. Então é sim permitido, é algo que a gente estimula para enriquecer de novo o quê? O repertório das nossas crianças. Maravilha. A gente passou aqui rápido o tempo. A gente está aqui há 1 hora batendo papo. E foi um prazer gigante. Prazer é meu. Estar com você aqui. Quem sabe esse podcast aqui, ele nasceu hoje aqui num piloto, né? Até brincou aqui no começo. E aí, já quanto tempo vem fazendo? Esse é o primeiro, acho que é edição única, mas quem sabe a gente transforma isso aqui num projeto e tem algumas novas pessoas batendo papo sobre educação. Esse espaço pode ser que se transforme nisso. Legal. Então, obrigado, agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Com você também. E que você venha sempre em Natal aqui, outras vezes. Tem que vir uma vez para passear, que você falou que nunca passeou em Natal, mas a gente tem muita coisa para ver também, viu? Vamos fazer isso. Fazer sim. Muito obrigado aí. Obrigado.